Em 1969, pessoas de todo o mundo sintonizaram seus aparelhos de televisão durante uma conquista científica monumental de Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Mas você já ouviu a história completa? Junte-se a nós enquanto damos uma olhada em alguns segredos sobre o pouso lunar da Apollo 11. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber nossas notificações. Vamos lá! A decolagem era perigosa. Os foguetes Apollo Saturn eram tão abarrotados de combustível que foram capazes de lançar quase 50 quilos de estilhaços até quase 5 quilômetros de distância. Provavelmente deveria ter havido algum tipo de alerta para civis e curiosos para que mantivessem uma distância segura. A NASA não estava realmente certa de que o foguete chegaria fora da atmosfera e, como tal, não poderiam descartar a possibilidade de que poderia simplesmente explodir na decolagem. Eles sabiam, porém, que o estilhaço voaria a grandes distâncias, e é por isso que sentaram todos os espectadores VIPs exatamente a 3,5 milhas de distância da plataforma de lançamento. Colocar a bandeira foi uma provação. Um dos momentos mais monumentais da história não veio facilmente, nem rapidamente, para os astronautas a bordo da Apollo 11. Colocar a bandeira na Lua provou ser muito mais difícil do que foi antecipado. Estudos da NASA sugeriram que a superfície lunar seria macia, mas Armstrong e Aldrin descobriram que realmente não era o caso. A superfície estava coberta por rocha dura, e essa rocha dura estava coberta por uma fina camada de poeira no topo. Eles conseguiram fazer o mastro entrar apenas algumas polegadas no chão, mas tiveram que ser extremamente cuidadosos ao sair para que não o derrubassem acidentalmente. Medicamentos antidiarreicos. Com o luxo dos banheiros de hoje e acessórios como bidês, como poderíamos adivinhar que os cientistas ainda não tinham descoberto como usar o banheiro em gravidade zero? Aqueles pobres astronautas a bordo da Apollo 11 eram como uma espécie de ratos de laboratório que tinham que recorrer ao uso de outros meios para se aliviar. A água destinada para consumo era um subproduto da célula de combustível. Mas, já que os filtros de gás hidrogênio não funcionavam adequadamente, toda a bebida ficou gaseificada. Os astronautas americanos finalmente descobriram como era visitar a Europa e não saber como pedir água da torneira. Tudo o que você recebe lá é água com gás. Então beba essa carbonatação e sinta-se chique por alguns segundos. Pelo menos um dos astronautas, e possivelmente mais deles, teve que recorrer ao uso de medicamentos antidiarreicos durante toda a missão, a fim de evitar quaisquer contratempos no interior de seus trajes espaciais. As primeiras palavras na Lua. Neil Armstrong parece receber todo o crédito por sua famosa citação, mas não foi a primeira frase lunar. A primeira pessoa a falar foi, na verdade, Buzz Aldrin, e sua citação de "Ok, parada do motor" não foi tão atraente ou emotiva quanto. Mas temos que dar crédito a ele onde o crédito é devido, porque, tecnicamente falando, ele pode se vangloriar de ser o primeiro homem a pronunciar uma palavra sobre a superfície lunar. O pouso lunar estava em HD. É difícil imaginar que levaria cerca de 40 anos para que a tecnologia HD fosse lançada, desde o pouso na Lua, mas ela estava disponível para o pouso lunar. Embora não pudesse ser transmitida para famílias em todo o mundo, os astronautas conseguiram filmar a si mesmos em alta definição, e isso foi feito pela primeira vez. É tão legal quanto parece. Agora, se você já viu um vídeo do pouso lunar de 1969, então você vai estar familiarizado com a imagem granulada que quase todos os outros lares nos Estados Unidos estavam vendo. No entanto, foi capturado em qualidade muito superior. Isso porque a câmera da NASA foi capaz de capturar vídeo em um formato que ainda não estava disponível para aparelhos de televisão de uso doméstico. Felizmente, existem algumas versões incríveis digitalmente restauradas no site da NASA. Se você um dia quiser dar uma olhada e ver este momento histórico como deveria ter sido originalmente capturado. Seguro de vida não estava disponível para a tripulação. Ao que parece, as companhias de seguros não tinham muita fé na NASA ou na tripulação da Apollo 11, e isso significava que os planos de seguro de vida para os 3 astronautas seriam mesmo astronômicos, ou seja, bem caros. Porém, os astronautas tinham um plano inteligente. Eles decidiram assinar centenas de envelopes postais. Então, se eles não voltassem, suas famílias poderiam ganhar dinheiro vendendo autógrafos.
No fim, o plano deles foi brilhante, porque ainda hoje aquelas mesmas assinaturas podem ser vendidas por milhares de dólares. Acidentes acontecem. Ok, então Neil Armstrong pode ter sido o primeiro homem a pisar na Lua, mas ele não pode superar Aldrin nesta categoria. Buzz Aldrin foi o primeiro a urinar na Lua. Na verdade, ele esvaziou a bexiga no coletor de urina de seu traje espacial no momento em que pisou o pé na superfície lunar. Ele deu um salto maior do que o esperado e seu coletor de urina quebrou, fazendo com que o xixi entrasse em sua bota, o que soa nojento e desconfortável. Porém, Aldrin tinha que manter a calma porque estava em uma transmissão de rádio ao vivo, e temos certeza de que ele riu depois que voltou para a área segura. Desastre lunar hipotético. Os dias de Richard Nixon não eram tão ruins se você ignorar a corrupção em flagrante e a ganância durante seu mandato. No entanto, você tem que admitir que ele sabia exatamente como lidar com desastres hipotéticos. Como, por exemplo, o fato de que seu redator de discursos, William Safire, teve que escrever-lhe uma declaração apenas no caso de que algo desse errado na Lua. Felizmente, Nixon não teve que entregar alguma má notícia, mas temos que admitir que parte da declaração é bastante poética, dada a sombria realidade do que teria acontecido se a Apollo 11 tivesse falhado. Abre aspas. O destino ordenou que os homens que foram à Lua para explorá-la em paz fiquem na Lua para descansar em paz. Fecha aspas. No fim, essa declaração acabou tornando-se menos famosa do que é um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. Armstrong era um piloto coringa. Provavelmente não haverá muitas reclamações sobre você ser um piloto incrível se vai conduzir o primeiro pouso na Lua. E é por isso que Neil Armstrong foi muito procurado. Porém, ao que parece, ele pode ter sido um piloto um pouco bom demais. Armstrong supostamente deveria desligar os motores quando o módulo lunar estivesse apenas alguns metros da superfície, mas ele conseguiu pousar a espaçonave bem suavemente na superfície lunar. O que realmente ocorreu foi que ele pousou tão perfeitamente e as pernas do módulo lunar não sucumbiram, então os dois astronautas tiveram que saltar da porta para pousar na superfície, em vez de ser capaz de apenas descer. Aldrin era religioso. O defensor do ateísmo, Madeleine Murray O'Hair, era contra os funcionários do governo orando publicamente e, por acaso, estava processando a NASA no tempo da missão Apollo 11, o que significava que Buzz Aldrin teria que manter sua prática religiosa em segredo. Mesmo assim, o astronauta levou consigo uma comunhão cristã, incluindo uma hóstia e um dedal cheio de vinho que foi preparado para ele por seu pastor. Toda esta cerimônia foi mantida em segredo, porque não era tecnicamente proibida, mas não indicada. Porém, Aldrin deixou Neil Armstrong entrar no segredo. A NASA aconselhou Aldrin a não tomar a comunhão durante a transmissão ao vivo do pouso lunar. No entanto, eles não disseram especificamente que ele não poderia. A bandeira não foi a única coisa que restou na Lua. Cada item que foi deixado na Lua foi cuidadosamente colocado lá pelos dois astronautas. A bandeira, que foi projetada pela Sears Roebuck, não foi a única coisa deixada para trás. Os astronautas também deixaram suas mochilas, metade do módulo de pouso lunar da Apollo e alguns outros itens sentimentais, juntamente com um patch da nunca lançada missão Apollo 1, que terminou prematuramente quando as chamas tomaram de conta do módulo de comando durante exercícios de treinamento, em 1967, matando 3 astronautas dos Estados Unidos. Medalhas também foram deixadas para trás, comemorando os cosmonautas soviéticos pioneiros Vladimir Komarov e Yuri Gagarin, que morreram durante o voo em 1967 e 1968, respectivamente. Os cosmonautas foram astronautas do programa espacial russo-soviético. 73 líderes mundiais escreveram mensagens de boa-ventura, que Armstrong e Aldrin deixaram na Lua, e um pequeno alfinete de ramo de oliveira de ouro foi colocado, simbolizando a paz. Se houver outras formas de vida que potencialmente venham a tropeçar nos itens, pensamos que eles vão entender a mensagem. A Águia quase ficou sem gasolina. Durante o pouso, a Águia, o módulo lunar da Apollo 11, realmente teve uma quantidade preocupantemente baixa de combustível. A busca por uma área de pouso segura levou mais tempo do que o previsto, o que consumiu muito combustível. Armstrong teve que assumir o controle manual para evitar uma cratera e encontrar um local seguro para pousar.
Os alarmes de baixo combustível soaram nos minutos finais, indicando que havia menos de 5% de combustível restante. E isso adicionou uma tensão significativa ao evento já carregado de nervosismo. Felizmente, Armstrong pousou a Águia com sucesso com cerca de 20 segundos de combustível sobrando. Uma caneta salvou a vida da tripulação da Apollo 11. Após a caminhada na Lua, quando Aldrin e Armstrong estavam se preparando para deixar a superfície lunar, eles descobriram que o disjuntor do motor de ascensão, um componente crucial que iniciava o motor para eles deixarem a Lua, estava quebrado. A solução improvisada de Aldrin foi usar uma caneta para acionar o mecanismo do disjuntor. A capacidade de improvisar com o que estava disponível e a presença de espírito foram essenciais para a sobrevivência e o sucesso da missão. A caneta que Aldrin usou para acionar o disjuntor era uma caneta esferográfica especial feita pela Fisher Space Pen Company. Estas canetas foram projetadas para funcionar em ambientes sem gravidade, em temperaturas extremas e em condições onde as canetas normais falhariam. O design pressurizado da caneta permitia que a tinta fluísse independentemente da gravidade, o que era crucial para os astronautas que precisavam escrever em qualquer orientação no espaço. E, como mencionado, a caneta acabou tendo uma utilidade inesperada e crítica para a missão. Até os astronautas passam pela alfândega e pela segurança. Você sabe aquele temido momento em que você está voando internacionalmente e você percebe que a longa fila esperando por você é o seu bilhete em outro país? Bem, só porque os astronautas estão conduzindo uma missão realmente importante para a ciência, não significa que eles podem simplesmente passar pela segurança e alfândega sem mais nem menos. De fato, os 3 astronautas da Apollo 11 foram trazidos de volta pelo Havaí e em sua entrada eles tiveram que ser processados como qualquer outro viajante, tendo que preencher declarações aduaneiras. Eles apenas declararam obter poeira lunar e rocha lunar e simplesmente escreveram seu destino como a Lua, mas é incrível que tais documentos ainda fossem exigidos. Talvez eles pudessem só estar felizes que os astronautas voltaram da missão, em vez de fazê-los preencherem uma papelada mundana quando eles voltaram para a Terra. Uau, que curiosidades incríveis! Você sabia de alguma delas? Deixe aqui nos comentários o que você achou. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu te espero por aqui. Até lá. Tchau.